Agora a gente tem um convidado especial aqui, mais um no Central de Notícias, é o deputado federal pelo Novo de São Paulo, Ricardo Salles, pré-candidato ao Senado por São Paulo, agora em 2026. Deputado, seja muito bem-vindo, prazer conversar com o senhor. Nos conte sobre seus planos políticos. A gente estava fazendo uma rodada aqui sobre eleição em São Paulo, Tarcísio de Freitas definindo a chapa, quem serão os dois candidatos da direita na sua chapa, uma vaga de Guilherme Derrite, a outra ainda a ser definida, pode ser Melo Araújo, pode ser Rosana Vale, pode ser Mário Frias, enfim, tem alguns outros nomes da direita cotados e o martelo será batido por Jair Bolsonaro. Agora, o senhor, independentemente disso, quer sair candidato pelo Novo. É isso? Não é muita gente da direita? Esse campo não vai ficar muito congestionado? Boa tarde. Boa tarde, Amanda. Prazer em vê-la. Olha, a eleição aqui em São Paulo, do ponto de vista de governo do Estado, está definida. O Tarcísio deve ganhar, inclusive com chances de ganhar em primeiro turno. O que vai nos dar mais emoção aqui no Estado de São Paulo é justamente, como você bem disse, a eleição para o Senado. Eu sou o terceiro deputado mais votado, né? O primeiro foi a Carla Zambelli, que infelizmente está presa lá na Itália. O Eduardo foi o segundo, está lá nos Estados Unidos e acho que com pouca chance de voltar. O terceiro deputado mais votado fui eu. Então, só por esse fato, eu já tenho legitimidade para ser candidato ao Senado. Eu já fui secretário de Estado aqui no Estado de São Paulo mais de uma vez, ministro e deputado federal. Eu respeito todos os outros nomes, mas eu entendo que desses nomes todos que foram citados aí por você, os dois nomes não só mais fortes do ponto de vista eleitoral, mas com mais legitimidade para pleitear, são o Derrite e eu, que somos dois deputados federais, eu muito bem votado, ele também com uma boa votação, ele está no PP, eu estou no Partido Novo. Agora, eu não tenho influência sobre a decisão de outros partidos, né? Se, de fato, eles quiserem lançar um terceiro nome, os dois nomes estão postos. Eu estou posto pelo Partido Novo e o Derrite está posto pelo PP. Se quiser lançar um terceiro nome, tem todo o direito e é assim que se joga o jogo. A esquerda, por outro lado, também tem três nomes, mas eles vão lançar, pelo que se sabe, só dois. Eles têm a Simone, que, na minha opinião, não faz o menor sentido, ela nem que São Paulo não é. Quer dizer, ela tem uma carreira política no estado dela, de repente ela abandona o estado dela para vir concorrer aqui, é um absurdo. A Marina, a mesmíssima coisa, só que no Acre e não no Mato Grosso do Sul. O único paulista do lado esquerdo é o Haddad. Ele sim, ok, ele é paulista, tem toda a legitimidade para concorrer, já foi prefeito, ministro, enfim, não se discute a legitimidade. Eu acho que ele não tem a qualidade, mas legitimidade ele tem. Então, vamos ver quem serão os candidatos da esquerda, quem eles vão colocar para concorrer com o Tarcísio no governo do Estado e quais os outros dois, consequentemente, que vão sobrar para concorrer nas vagas do Senado. Deputado Eduardo Gayer, nosso analista político, também participa dessa entrevista. Faz a próxima pergunta. Deputado, boa tarde. O ex-presidente Bolsonaro rifou um aliado de peso lá no Rio de Janeiro, que é o senador Carlos Portinho, que, enfim, queria disputar a reeleição, não vai poder e já discute, inclusive, se vai abandonar a vida política ou disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Queria ouvir do senhor, o senhor não sente também uma espécie de falta de gratidão do bolsonarismo, de não emplacá-lo como candidato a senador por todos os serviços prestados ao longo dos últimos anos? E já vou emendar com outra pergunta. O senhor falou da ex-senadora Simone Tebet, atual ministra, que ela não tem trajetória em São Paulo para ser candidata aqui, mesma coisa da Marina Silva na avaliação do senhor. Mas o Tarcísio de Freitas, governador, era do Rio de Janeiro, ali foi cotado para disputar uma vaga ao Senado por Goiás, acabou vindo para São Paulo, não sabia nem onde era, inclusive, a sua sessão eleitoral. Não vai ser uma oportunidade de a própria esquerda lembrar disso para se defender? Bom, o começo da sua pergunta, boa tarde, Gaia. O começo da sua pergunta, eu vou dizer o seguinte: eu, se tivesse esse sentimento, já diria logo em relação à prefeitura. Eu era ex-ministro do Bolsonaro, o terceiro deputado mais votado do partido, e fui preterido pelo atual prefeito, que nem do nosso partido não é e nem de direita não é. E o argumento usado para apoiar o Ricardo Nunes foi de que ia conseguir ter a vice com Melo Araújo. De repente, agora você vê o vice, que foi a única coisa que a direita conseguiu lá na negociação com o Ricardo Nunes, de repente cogita-se tirar o vice da prefeitura para concorrer ao Senado. Quer dizer, a única coisa que teve de vantagem, do ponto de vista político, é claro,
e que está sendo um bom vice, porque está, de certa forma, explicitando toda a corrupção que eu dizia que havia na prefeitura. Eu disse à época para o Ricardo Mello Araújo, eu disse, olha, maior tarefa sua na prefeitura vai ser fiscalizar seus próprios pares. Enfim, ele não gostou muito, mas é o que está acontecendo na prática. Mas, enfim, ele é o único ativo que ficou da direita na prefeitura. Aí vai tirar o próprio ativo, o único que tem na prefeitura, para concorrer ao Senado. Quer dizer, não faz muito sentido. Mas, obviamente, como eu já disse aqui à Amanda, eu não interfiro em decisões dos outros partidos, todos têm a legitimidade para escolher o que quiser. Agora, com relação ao argumento dos estrangeiros aqui no nosso estado, eu queria fazer, eu concordo em parte, e obviamente o Tarcísio, não tenho que concordar, o Tarcísio é carioca, mas o Tarcísio não tinha uma carreira política em outros estados. Ele nunca foi político. Ele era um técnico que, de repente, entrou para a política. Ele é um carioca que se criou e morou a vida inteira praticamente em Brasília, ou seja, ele não abriu mão de uma carreira política, seja no Rio, seja em Brasília ou qualquer outro lugar. Ele não tinha carreira política em lugar nenhum. E ele iniciou a sua carreira política aqui em São Paulo. É completamente diferente da Marina e da Simone, que, não tendo sucesso nas suas carreiras políticas nos seus próprios estados de origem, respectivamente Mato Grosso do Sul e Acre, resolvem vir tentar um prêmio de consolação aqui no estado de São Paulo. Quer dizer, os paulistas têm que ter um pouco mais de apreço à sua própria existência. Quer dizer, o sujeito, as políticas, as duas, tanto Marina quanto Simone, não dão certo nos seus estados, os seus próprios conterrâneos rechaçam a sua presença nos estados, e elas vêm tentar se eleger aqui em São Paulo, num cargo, inclusive, é importante deixar isso claro, que o Senado é o cargo que efetivamente representa o Estado. Quer dizer, deputado, eu acho que isso até tem menos impacto, porque é uma questão de bandeiras ideológicas, etc. Agora, Senado não. Senado é para quem vai representar e responder pelo próprio Estado. Que incentivo tem Marina e Simone Tebet para defender São Paulo? As duas estão aqui de passagem, não tem a menor vinculação com o nosso Estado, não tem a menor tradição no nosso Estado, não sabem nada do nosso Estado. Quer dizer, é quase uma ofensa ao povo paulista elas se colocarem ao Senado. Deputado, ok, não vejo tanto problema. Mas Senado, não. Senado é bastante diferente. Deputado, o senhor vê a direita com essa vantagem mesmo de fazer uma grande bancada no Senado? Tem gente que fala, vão eleger 35 senadores dessa vez, e a bandeira de impeachment dos ministros do Supremo será o principal mote dessa nova legislatura, se realmente a direita predominar? Olha, Amanda, eu primeiro acho que não se faz campanha e não se olha para um cargo com esse nível de revanchismo ou de estreitamento de propósitos. O senador tem uma função fundamental de representar o Estado e de tratar de diversos assuntos, dentre eles, evidentemente, o freio e o contrapeso com o Poder Judiciário, é verdade, mas também de colocar um freio a questões de relações exteriores e tantas outras coisas. Então, eu não deixo assim tão restrita essa visão de que os senadores serão eleitos para a finalidade de impeachment um ministro do Supremo. Acho que isso é um erro fundamental. Eu acho que não é para isso que se acontecer de um processo, com devido processo legal, com instrução, com provas, com o acompanhamento, enfim, a coisa como tem que ser feita. Se isso culmina, evidentemente, num processo de abertura de um processo de impeachment, ninguém vai dizer que não se faz, né? Você não pode dizer de antemão, vou fazer. Vai fazer, você não tem prova, o processo não foi aberto, instruído, então, e muito menos, essa aqui é a minha opinião, você fazer campanha dizendo que esse é o seu mote ou esse é o seu objetivo. Acho que isso é você reduzir demais o grande papel de senadores. Agora, com relação à tendência da direita ter uma participação expressiva no Senado, eu acho que sim, pelo fato de que, primeiro, os candidatos que a direita tem apresentado, via de regra, nos estados, eu não falo só de São Paulo, tem muito mais qualificação do que os de esquerda. O momento político que o Brasil vive, com a decepção, com a falta de respeito institucional, escândalo do INSS, agora envolvimento do filho do Lula em tudo quanto é desvio lá do INSS, enfim, está levando as pessoas a dizerem, olha, essa turma da esquerda voltou, como disse o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, voltou à cena do crime realmente. Então, o sentimento das pessoas ao escolher senadores
do campo da direita ou mais conservadores, é justamente porque a esquerda, tendo retornado ao poder, retornou imediatamente às más práticas, a corrupção, o aparelhamento, a incompetência, o desperdício de dinheiro público, enfim, tudo que eles estão fazendo, e a olhos vistos, a sociedade está vendo, gera nas pessoas um sentimento de que é melhor ter senadores do outro espectro ideológico da direita. Deputado, eu vou insistir um pouco na questão dos senadores de outros estados, porque o senhor, como um observador importante da política, um líder dessa ala do bolsonarismo, ajuda também a formar o pensamento das pessoas. E no caso do Carlos Bolsonaro, ele tem tradição política no Rio de Janeiro, foi vereador por vários mandatos e agora quer ser senador por Santa Catarina, usando a mesma medida com Simone e com a Marina Silva. O senhor pensa que foi errada, então, essa transferência de título eleitoral, de domicílio eleitoral de Carlos Bolsonaro para Santa Catarina? Opa, travamos o sinal com o deputado federal Ricardo Salles. Bem, agora será que a gente consegue restabelecer a conexão? Rapidamente, a gente está tentando retomar, né? O Gaia fazia uma pergunta aí sobre Carlos Bolsonaro, saindo candidato em Santa Catarina. Voltou. Deputado, o senhor nos ouve? Pronto, acho que o senhor conseguiu escutar a pergunta do Gaia? Se sim, pode responder. Escutei sim e o sinal não caiu para evitar a resposta. Não, exato, não tem essa bobagem. Vamos seguir aqui, que aqui todo mundo é adulto e responde todas as perguntas, né, deputado? Vamos seguir. Exatamente. Eu acho que se aplica o mesmo raciocínio. O Carlos deveria, até porque o Flávio vai para o Senado no Rio de Janeiro, a lógica era o Carlos ficar com a vaga do Flávio no Rio de Janeiro, que é o estado dele. Agora, os motivos que o levaram a escolher ir para Santa Catarina, como o estado mais bolsonarista do Brasil e tudo mais, os motivos são legítimos, mas eu acho que a escolha acaba gerando um mal-estar lá no estado, como de fato gerou. A gente viu essa briga toda com o Jorginho de Mello e a história do Esperidião Amin, que é um grande senador e tal. Eu acho assim, o povo de Santa Catarina vai decidir realmente o que eles querem. Mas eu acho, a princípio, sendo coerente, inclusive, com o meu argumento que eu citei aqui no estado de São Paulo, eu acho que o Carlos, até porque ele tem também, como eu disse no caso da Simone e da Marina, no Acre, no Mato Grosso do Sul, o Carlos tem a sua trajetória política no Rio de Janeiro. É vereador do Rio de Janeiro, acho que segundo ou terceiro mandato, não tenho certeza. Então, sendo coerente com o meu argumento, é a mesmíssima coisa. Deputado, a gente esgotou o tempo para essa entrevista, mas eu não queria deixar de fazer uma pergunta. Romeu Zema, do seu partido Novo, é cotado para ser vice de Flávio Bolsonaro, mas ele insiste que manterá a candidatura. Na sua visão, qual seria o melhor destino para Romeu Zema numa eleição tão polarizada em que seria muito difícil ele furar esse bloqueio, né, entre os líderes da esquerda e da direita? Olha, do ponto de vista pragmático da política, Amanda, o certo era o Zema ser candidato ao Senado, seria certamente eleito lá em Minas Gerais e estaria liquidada a fatura. Mas ele, uma questão pessoal dele, ele não tem predileção para ir para o Legislativo. E ele se coloca como uma alternativa a essas duas candidaturas. Acho que a resposta dele em não ser, com relação ao convite, que eu acho que não existiu esse convite, na verdade, é só uma mera especulação. Essa resposta dele em ser vice do Flávio ou não é uma resposta peremptória, terminativa. Mas nesse momento em que sequer houve um convite, também não há como ele chegar e falar, não, eu vou ser vice do Flávio. Aí o Flávio vira e fala, não, mas eu não te convidei. Então, eu acho que é um pouco nessa linha. Quer dizer, ele também não pode dizer que aceita algo que não aconteceu, não houve esse convite. Entendi, é prematuro. Decide mais para frente quando houver, de fato, o convite, né? Vamos ver se haverá. Se houver, exatamente. Se houver. Deputado, muito obrigada pela sua participação no Central. Volte sempre. Obrigado a vocês. Boa tarde. Boa tarde.